A mente humana é o verdadeiro campo de batalha, onde o sucesso ou o fracasso são determinados muito antes de qualquer conquista material se manifestar. Napoleon Hill, em seus estudos ao longo de décadas, sempre reforçou a ideia de que tudo começa no pensamento e que cada resultado visível no mundo exterior nada mais é do que a expressão de uma imagem mental sustentada com intensidade no interior de uma pessoa. Pensar como um vencedor não é apenas uma frase bonita ou uma sugestão motivacional, mas um sistema de vida, uma forma de organizar ideias, crenças e atitudes de modo que tudo esteja alinhado com a prosperidade e o crescimento. Hill observou que aqueles que triunfam consistentemente, independentemente da área em que atuam, compartilham uma característica em comum: a convicção inabalável de que podem vencer, mesmo quando todos os sinais aparentes dizem o contrário. O que diferencia alguém que pensa como um vencedor de alguém que permanece preso a uma mentalidade de escassez não é apenas talento ou sorte, mas a disposição de dirigir o próprio pensamento. Hill chamava isso de domínio da mente, uma disciplina que exige vigilância constante. Quando uma pessoa alimenta pensamentos de derrota, de medo ou de dúvida, ela inevitavelmente atrai situações e circunstâncias que confirmam esse estado interno. Da mesma forma, quando alguém sustenta firmemente uma imagem de vitória, cultivando emoções positivas e crenças poderosas, sua mente começa a funcionar como um imã, atraindo pessoas, oportunidades e condições que correspondem àquele estado de consciência. Esse princípio pode ser observado nos exemplos históricos que Hill estudou. Ele entrevistou mais de 500 homens de sucesso, entre eles Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros que deixaram marcas profundas na história. Todos possuíam uma visão clara de onde queriam chegar, mesmo quando ainda não tinham os recursos ou as condições externas para tornar essa visão realidade. Carnegie, por exemplo, começou sua trajetória em condições muito simples, mas alimentava diariamente a certeza de que seria um dos homens mais influentes do mundo. Essa confiança moldava sua maneira de pensar, de agir e de reagir diante dos obstáculos. Hill aprendeu com ele que o sucesso nasce primeiro no invisível, no campo mental, antes de tomar forma no tangível. O pensamento de um vencedor não é ingênuo, nem se limita a desejar algo sem ação. Ao contrário, é uma força que direciona comportamentos, decisões e hábitos. Quem pensa como um vencedor não se deixa paralisar pelas derrotas temporárias. Essas derrotas, na perspectiva de Hill, são testes, lições disfarçadas, convites para a pessoa provar se realmente deseja aquilo que diz querer. A maioria das pessoas desiste quando se depara com fracassos iniciais, mas o vencedor enxerga nesses fracassos uma parte essencial da trajetória, compreendendo que cada queda o aproxima mais do resultado, porque carrega aprendizados que não seriam adquiridos de outra forma. Hill também insistia em um ponto fundamental: o desejo ardente. Ele afirmava que nenhum homem ou mulher alcança um grande feito sem antes desenvolver dentro de si um desejo tão intenso que se transforma quase em obsessão positiva. Esse desejo cria energia emocional suficiente para manter a pessoa firme em sua busca, mesmo diante de rejeições, dificuldades ou críticas. Desejo fraco gera resultados fracos, mas desejo ardente gera uma força capaz de mover montanhas. Esse é o motor que sustenta o pensamento vencedor, porque sem uma chama interior constante, a mente facilmente cai em distrações, preguiça ou medo. Outro aspecto essencial que Hill apontava era a importância da fé. Mas fé aqui não no sentido religioso apenas, e sim como a capacidade de acreditar de forma inabalável na realização de um objetivo, mesmo sem evidências imediatas. Pensar como um vencedor é construir dentro
De si a convicção de que algo já é possível e inevitável, ainda que o mundo exterior diga o contrário. Essa fé alimenta a persistência e mantém o foco. Quantas vezes pessoas comuns, ao longo da história, foram desacreditadas por todos ao redor, mas sustentaram sua visão com tamanha firmeza que acabaram transformando o impossível em realidade? Edison, por exemplo, falhou milhares de vezes em suas tentativas de criar a lâmpada elétrica, mas nunca interpretou suas falhas como derrotas. Ele dizia que havia apenas descoberto maneiras que não funcionavam e que cada erro o aproximava da solução correta. Esse é o raciocínio de um vencedor. Hill destacou ainda a importância da imaginação. A mente criativa é a oficina onde os planos são elaborados, e pensar como um vencedor envolve treinar essa imaginação para construir imagens mentais vívidas do objetivo desejado. Quanto mais clara e detalhada é a visão, mais fácil se torna mobilizar os recursos internos e externos necessários para alcançá-la. Pessoas que triunfam não se limitam a esperar que o futuro aconteça, mas desenham mentalmente esse futuro, projetam sua própria realidade e depois agem de acordo com essa visão. Esse processo, repetido diariamente, reprograma o subconsciente, que passa a trabalhar em sintonia com a ideia dominante. Mas há um ponto que Hill sempre reforçava: o pensamento vencedor precisa ser disciplinado. Uma mente dispersa, cheia de dúvidas e contradições, não possui poder de atração. É como tentar sintonizar uma estação de rádio em várias frequências ao mesmo tempo. O resultado é apenas ruído. O vencedor, ao contrário, mantém sua mente fixa em uma frequência específica, alinhada ao seu objetivo central. Isso significa eliminar pensamentos de autossabotagem, evitar conversas e influências negativas e selecionar cuidadosamente os estímulos que alimentam a mente. Assim como o corpo não se fortalece com qualquer alimento, mas precisa de nutrientes específicos, a mente precisa de ideias, imagens e crenças que sustentem o crescimento e a confiança. Outro princípio que sustenta o pensamento vencedor é a associação com pessoas que compartilham da mesma mentalidade. Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes em harmonia, que multiplica a inteligência e a energia de cada indivíduo. Estar cercado de pessoas que acreditam no impossível, que enxergam oportunidades onde outros veem problemas, é um dos segredos de quem deseja atrair sucesso. Um vencedor não caminha sozinho, ele constrói uma rede de apoio, de inspiração e de motivação que o impulsiona ainda mais em direção aos seus sonhos. Pensar como um vencedor, portanto, é assumir a responsabilidade integral pela própria vida. Hill dizia que a pessoa que culpa as circunstâncias, os outros ou a sorte pela sua situação dificilmente encontrará a prosperidade. O vencedor entende que, ainda que não possa controlar tudo ao redor, pode sempre controlar sua atitude, sua visão e sua resposta aos acontecimentos. Essa postura o coloca no papel de protagonista da sua história, não de vítima das circunstâncias. E é essa consciência que atrai oportunidades, porque o mundo tende a se abrir diante de quem se posiciona com confiança e determinação. Assim, o primeiro passo para atrair sucesso, segundo Napoleon Hill, é a escolha consciente de moldar os próprios pensamentos. Cada ideia repetida com intensidade se torna um hábito mental, e cada hábito mental molda o caráter e o destino. O fracasso e o sucesso não são acidentes, mas resultados de padrões internos. Quem pensa como um derrotado, esperando o pior, inevitavelmente encontrará motivos para confirmar suas crenças. Quem pensa como um vencedor, projetando o melhor e sustentando a visão, cria condições para que o melhor aconteça. Napoleon Hill acreditava que a mente funciona como um ímã invisível, e esse ímã responde ao tipo de pensamento que uma pessoa cultiva diariamente.
O grande segredo dos vencedores é compreender que o poder da atração não é uma mágica ou uma superstição, mas sim uma lei natural que conecta o estado interior de um indivíduo às circunstâncias exteriores que ele atrai. Se uma pessoa vive se alimentando de medo, insegurança e pessimismo, ela passa a vibrar nessas frequências e, sem perceber, afasta de si as oportunidades que poderiam transformá-la. Mas quando alguém sustenta a confiança, a determinação e a clareza do que deseja, abre portas onde antes só havia muros. É como se o universo respondesse à convicção interna, trazendo aliados, ideias, acontecimentos e situações que parecem coincidências, mas que na verdade são respostas à mentalidade cultivada. Para Hill, o sucesso não é uma questão de acaso, mas de causa e efeito. Ele observou em seus estudos que todos os grandes realizadores carregavam dentro de si um senso de propósito definido, um objetivo central em torno do qual organizavam seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Esse propósito se tornava o eixo da vida deles, algo que dava sentido a cada escolha, a cada esforço e a cada sacrifício. Sem um propósito definido, dizia Hill, o ser humano tende a ser levado pelas circunstâncias como uma folha ao vento, reagindo a tudo, mas criando pouco. Já o vencedor vive guiado por uma direção clara e, mesmo quando é desafiado por dificuldades, não perde de vista o seu norte. Esse propósito não surge do nada, ele precisa ser construído conscientemente. Hill recomendava que cada pessoa dedicasse tempo para refletir profundamente sobre aquilo que realmente deseja conquistar, não apenas em termos materiais, mas também espirituais, emocionais e sociais. A clareza do propósito transforma-se em combustível para a imaginação e fortalece a disciplina mental necessária para não se desviar do caminho. Muitos fracassam não por falta de talento, mas porque nunca decidiram exatamente o que queriam. Um vencedor não vagueia em dúvidas eternas. Ele escolhe, define e avança com firmeza, mesmo que precise ajustar a rota ao longo da jornada. Outro elemento essencial da mentalidade vencedora é a capacidade de transformar pensamentos em planos e planos em ação. Hill deixou claro que pensar positivamente não significa apenas sonhar ou esperar que algo aconteça por acaso. O pensamento vencedor é acompanhado de ação constante, disciplinada e estratégica. Pessoas que atraem sucesso não esperam pela oportunidade perfeita. Elas criam oportunidades a partir dos recursos que têm. Elas entendem que cada passo, por menor que pareça, as aproxima de sua visão maior. Essa capacidade de agir é a ponte entre o invisível e o visível, entre a ideia e a realização. Hill também destacou o papel fundamental do autodomínio. Para pensar como um vencedor, a pessoa precisa aprender a controlar suas próprias emoções e impulsos. Muitos perdem batalhas importantes não porque não eram capazes de vencer, mas porque se deixaram dominar pela raiva, pela ansiedade ou pela impaciência. O verdadeiro vencedor não é aquele que conquista os outros apenas, mas aquele que primeiro conquista a si mesmo. O autodomínio da clareza evita decisões precipitadas e mantém a mente equilibrada diante da pressão. Quando alguém consegue governar sua própria mente, automaticamente se torna mais apto a governar as circunstâncias externas. Outro aspecto poderoso que Hill ensinava é que a mente subconsciente é o solo onde os pensamentos dominantes são plantados, e tudo que é repetido constantemente ganha força nesse campo interior. Pensar como um vencedor significa alimentar o subconsciente com imagens, palavras e emoções alinhadas ao objetivo desejado. Por isso, a repetição é tão importante. Afirmações, visualizações e a prática diária de reforçar a visão de sucesso programam a mente em um nível profundo. Com o tempo, essas ideias deixam de ser apenas pensamentos
conscientes e passam a funcionar como crenças automáticas que guiam o comportamento sem esforço. Essa programação mental tem um efeito direto na autoconfiança. A confiança não nasce do nada. Ela é construída com base naquilo que a mente acredita ser possível. Hill dizia que a autoconfiança é como um músculo que cresce à medida que é exercitado. Cada vez que alguém enfrenta o medo e age mesmo assim, fortalece sua convicção de que pode vencer. Cada vez que alguém mantém sua palavra, consigo mesmo cumpre uma meta ou supera um desafio, aumenta sua confiança. Esse acúmulo de pequenas vitórias internas cria um poder silencioso que torna a pessoa naturalmente atraente e respeitada pelos outros. Um ponto que Hill enfatizava bastante é a persistência. Ele observou que a maioria das pessoas desiste muito cedo, geralmente quando o sucesso está mais próximo do que imaginam. As derrotas temporárias são inevitáveis, mas o vencedor enxerga nelas apenas parte do processo. Persistência é o filtro que separa os que realmente desejam vencer dos que apenas gostariam de vencer. A diferença está em permanecer firme quando tudo parece conspirar contra. A mente de um vencedor não interpreta obstáculos como barreiras finais, mas como degraus necessários. Essa postura cria uma resiliência que atrai ainda mais oportunidades, porque o mundo sempre se abre para quem prova que não desiste. Hill também falava sobre a importância da iniciativa pessoal. Muitas pessoas passam a vida esperando instruções, oportunidades ou permissões, mas os vencedores tomam iniciativa, criam movimento, fazem acontecer. Eles não esperam que as condições sejam perfeitas, porque entendem que perfeição nunca chega. Cada passo dado abre espaço para novas possibilidades, e a coragem de começar é sempre recompensada. Essa disposição de agir coloca os vencedores em posição de destaque, porque enquanto a maioria observa e hesita, eles já estão construindo e avançando. Mas, além da persistência e da iniciativa, Hill reconhecia que o sucesso exige a capacidade de aprender com os erros. Quem pensa como um vencedor não se apega ao orgulho nem teme admitir falhas. Ao contrário, enxerga cada erro como informação valiosa para ajustar estratégias e evoluir. O fracasso, para Hill, não é o oposto do sucesso, mas uma parte essencial dele. Cada pessoa que alcançou algo grandioso acumulou fracassos ao longo do caminho, e foi justamente sua habilidade de aprender com eles que a levou adiante. Essa mentalidade de aprendizado constante mantém o vencedor sempre em crescimento, nunca estagnado. Outro princípio poderoso que Hill transmitia é a importância de controlar a influência externa. Ele observou que muitas pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas porque se deixam contaminar por ambientes negativos, por pessoas que vivem reclamando ou duvidando. O vencedor protege sua mente como se fosse um jardim precioso, escolhendo com cuidado quem permite entrar nesse espaço. Ele seleciona os livros que lê, os conselhos que ouve, as conversas em que se envolve. Esse controle não é isolamento, mas sim uma forma de preservar sua energia e sua clareza. Assim como uma planta não floresce em solo envenenado, a mente não floresce em ambientes de negatividade. Por isso, Hill recomendava a construção de um círculo de apoio, de pessoas que compartilham sonhos, visão e entusiasmo. Essa união de mentes em harmonia potencializa a força de cada um, cria motivação mútua e abre portas inesperadas. O sucesso raramente é alcançado sozinho, e quem pensa como um vencedor entende a importância de se conectar a outros vencedores, formando parcerias e alianças que aceleram a realização dos objetivos. Por fim, pensar como um vencedor e atrair sucesso envolve a prática da gratidão. Embora muitas vezes esquecida, a gratidão é uma força magnética que abre caminho para mais bênçãos. Quando alguém reconhece e valoriza o que já tem, cria dentro de si um estado de abundância.
e esse estado atrai ainda mais abundância. A mente grata enxerga possibilidades onde outros veem falta, e esse olhar diferenciado transforma completamente a maneira de viver. Hill ensinava que a prosperidade começa no reconhecimento do que já se possui, porque essa atitude cria uma base sólida para conquistar ainda mais. Dessa forma, a mentalidade vencedora não é uma teoria distante, mas uma prática diária, um conjunto de escolhas conscientes que vão moldando o destino pouco a pouco. Cada pensamento cultivado é uma semente, cada ação tomada é um passo, e cada obstáculo superado é uma prova de força. O verdadeiro vencedor é aquele que decide, a cada dia, alinhar sua mente, suas emoções e seus atos com a visão de sucesso que escolheu para si. É esse alinhamento constante que transforma sonhos em realidade e faz com que a pessoa se torne um imã de prosperidade, oportunidades e realizações. Napoleon Hill sempre enfatizou que pensar como um vencedor e atrair sucesso não é algo que acontece de forma instantânea, mas sim o resultado de uma construção diária, quase artesanal, da mente e do caráter. A vitória verdadeira, segundo ele, não é apenas material, mas também espiritual e emocional, porque o sucesso externo sem equilíbrio interno acaba se tornando vazio e frágil. Por isso, compreender a profundidade da filosofia de Hill é perceber que cada pessoa tem a capacidade de moldar sua vida de acordo com aquilo que decide pensar e sustentar. O mundo externo é apenas um reflexo ampliado do mundo interno. Um dos princípios mais transformadores que Hill ensinava é que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou até maior. Essa ideia muda completamente a forma de encarar os problemas. Enquanto muitos veem nas dificuldades um sinal de derrota, o vencedor enxerga nelas oportunidades ocultas, lições preciosas e pontos de virada que podem levá-lo a um nível superior. Essa mentalidade permite atravessar crises com resiliência e até mesmo com entusiasmo, porque a cada desafio, a pessoa sabe que há algo valioso escondido, esperando para ser descoberto. É assim que grandes líderes se formam, não na ausência de problemas, mas na capacidade de extrair força deles. Hill também falava sobre a importância de manter o entusiasmo. O entusiasmo é a energia emocional que contagia, inspira e abre portas. Uma mente entusiasmada transmite confiança e magnetismo, atraindo aliados e despertando interesse. Não é possível pensar como um vencedor de forma fria e apática, porque o entusiasmo é a centelha que transforma a visão em ação apaixonada. O vencedor alimenta esse estado diariamente, lembrando-se de seus objetivos, visualizando sua conquista e mantendo contato com ideias e pessoas que elevam sua vibração. O entusiasmo verdadeiro não depende apenas das circunstâncias, mas nasce do propósito e da fé que arde dentro de cada pessoa. Outro ponto essencial é a capacidade de manter o foco. O mundo está cheio de distrações e a mente humana é constantemente puxada em múltiplas direções. O vencedor se destaca porque sabe dizer não a tudo aquilo que não o aproxima de seu objetivo maior. Ele entende que energia é um recurso precioso e, por isso, não pode ser desperdiçada em tarefas inúteis ou em preocupações estéreis. Manter o foco exige disciplina. Exige escolher todos os dias a ação que traz mais resultados e abandonar aquilo que apenas rouba tempo e energia. Essa clareza e essa constância no foco criam uma vantagem enorme, porque enquanto muitos se perdem em múltiplos caminhos, o vencedor avança de forma direta, ainda que lentamente, mas sempre na direção certa. Hill também reforçava que a mente vencedora não se contenta apenas com ganhos individuais, mas também busca contribuir para algo maior. Ele observou que aqueles que alcançam realizações duradouras e respeitadas são os que agregam
valor real à vida de outras pessoas. O sucesso, nesse sentido, não é apenas acumular riquezas ou status, mas deixar um legado, transformar ambientes e inspirar outros a também evoluírem. Quem pensa apenas em si pode até alcançar alguma vitória temporária, mas quem pensa em servir, em contribuir, em resolver problemas reais, constrói uma base muito mais sólida, porque o mundo sempre recompensa quem gera impacto positivo. Um vencedor não mede seu valor apenas pelo que conquista, mas também pelo que se torna ao longo da jornada. Hill dizia que cada meta é apenas um meio para desenvolver o caráter, a disciplina e a força interior. Ao perseguir um sonho, a pessoa inevitavelmente cresce, aprende, amadurece e expande sua consciência. E é justamente esse crescimento interior que atrai ainda mais sucesso, porque a vida responde ao nível de consciência que cada um alcança. Quando a mente se expande, quando o coração se fortalece e quando a fé se enraiza, o mundo externo acompanha essa evolução. Dentro dessa filosofia, o fracasso não é algo a ser temido, mas sim abraçado como parte natural da vida. Hill via o fracasso como um instrutor severo, porém indispensável. Ele acreditava que cada derrota carrega informações específicas que nenhuma vitória poderia ensinar. O vencedor, portanto, não se envergonha de fracassar, não se paralisa diante de erros, mas aprende rapidamente e segue em frente. Essa capacidade de levantar-se após cada queda é talvez a característica mais poderosa da mentalidade vencedora, porque garante que, cedo ou tarde, a vitória se torne inevitável. Outro princípio que Hill trouxe é a importância do tempo. Ele afirmava que a maneira como uma pessoa usa suas horas determina a qualidade de sua vida. O vencedor valoriza cada momento, não desperdiça seus dias em atividades sem propósito, mas investe sua energia em ações que constroem seu futuro. Essa consciência do tempo cria uma disciplina natural, porque cada minuto mal utilizado é uma oportunidade perdida de avançar em direção ao sonho. Quem entende isso aprende a viver com mais intensidade, foco e gratidão, tornando-se mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais realizado. Hill também falava do poder da mente aberta. Muitos fracassam porque acreditam já saber tudo ou porque resistem às mudanças. O vencedor, ao contrário, está sempre disposto a aprender, a ouvir, a testar novas ideias e a adaptar-se. Essa flexibilidade mental é essencial em um mundo em constante transformação. Enquanto os rígidos quebram diante das mudanças, os flexíveis se moldam e prosperam. A mente aberta atrai inovação, cria soluções inesperadas e mantém a pessoa em constante evolução. Mas talvez o princípio mais poderoso que Hill ensinava fosse a autossugestão. Ele acreditava que tudo aquilo que a pessoa repete constantemente para si mesma acaba sendo aceito pelo subconsciente como verdade. Por isso, os vencedores são cuidadosos com as palavras que usam, com os pensamentos que repetem e com as imagens que alimentam em sua mente. Eles sabem que cada frase dita com convicção é como um comando enviado ao subconsciente, que por sua vez mobiliza recursos internos e externos para tornar aquilo realidade. Essa prática feita com constância molda o caráter, fortalece a fé e direciona a vida para a vitória. Pensar como um vencedor também exige coragem. Não a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Todos sentem insegurança diante do desconhecido, mas o vencedor se lança mesmo assim, confiando que aprenderá no caminho. Essa coragem abre portas que o medo manteria fechadas e permite que a pessoa descubra forças que nunca saberia possuir se não tivesse dado o primeiro passo. Hill lembrava que grandes oportunidades raramente aparecem em momentos de conforto, mas sim quando a pessoa se arrisca, se expõe e enfrenta seus limites. Outro elemento essencial é a integridade. Hill observou que muitos
que alcançaram sucesso temporário, perderam tudo porque não tinham uma base ética sólida. O verdadeiro vencedor constrói sua vitória sobre valores firmes, porque entende que uma conquista sem caráter é como uma casa construída sobre areia. Pode até parecer imponente, mas está destinada a ruir. A integridade cria confiança, e a confiança é uma das moedas mais valiosas no jogo da vida. Quem vive com integridade atrai aliados, respeito e oportunidades duradouras. Hill também destacou que pensar como um vencedor é cultivar uma visão de longo prazo. Muitos fracassam porque buscam recompensas imediatas, sacrificando grandes vitórias futuras por pequenos prazeres momentâneos. O vencedor, ao contrário, está disposto a adiar gratificações, a investir tempo e esforço hoje para colher resultados maiores amanhã. Essa visão de longo prazo cria estabilidade, foco e resiliência, permitindo que a pessoa construa não apenas vitórias rápidas, mas uma vida inteira de realizações. No mito fundo, toda a filosofia de Napoleon Hill se resume a um princípio simples. A mente humana tem o poder de criar a realidade. Aquilo que você pensa com intensidade, sente com convicção e persegue com persistência, acaba se tornando parte da sua vida. Essa é a lei que une todos os vencedores, desde os grandes empresários até líderes, artistas, inventores e visionários. Eles primeiro acreditaram, depois visualizaram, depois agiram e, por fim, conquistaram. Pensar como um vencedor e atrair. Sucesso é uma escolha consciente que começa dentro de cada pessoa. É decidir todos os dias alimentar a fé em vez do medo, cultivar o entusiasmo em vez da apatia, manter o foco em vez da dispersão. É lembrar que cada pensamento é uma semente e que a colheita sempre virá, cedo ou tarde. Quem planta grandeza em sua mente, inevitavelmente colherá grandeza em sua vida. Quem planta coragem, colherá oportunidades. Quem planta gratidão, colherá abundância. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar que o sucesso não é privilégio de poucos, mas um caminho acessível a todos que estejam dispostos a disciplinar a própria mente e a persistir em seus sonhos. O vencedor não nasce pronto. Ele é forjado na prática diária de pensar grande, agir com propósito e nunca desistir. Essa é a verdadeira chave para atrair sucesso. Tornar-se dia após dia alguém que já carrega dentro de si a consciência da vitória.